foi Jesus. 29 anos oculto no anonimato, com raras aparições. E quando ele foi começar a divulgar o propósito de Deus, primeiro, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, durante 3 anos e meio, por pregar esta palavra, Jesus enfrenta as maiores adversidades que um ser humano poderia enfrentar. E, sobretudo, em alguns aspectos geográfico, religioso, político, intelectual. Os irmãos sabem que todas as investidas partiram deste princípio. E a Bíblia diz que tudo ele sobressaiu, porque era cheio do Espírito Santo. Isso implica dizer que nenhum ser humano de todo o Velho Testamento e nem a entrada do Novo, até a ressurreição de Cristo, mas precisamente pôde fazer o que a Bíblia nos mostra, sem a intervenção do Espírito Santo. Seria incapaz o homem vencer essas adversidades sem esta intervenção. Então, estes propósitos, veja que Cristo venceu, e a Bíblia diz que tudo quanto ele fez foi pelo Espírito Santo. Então, a ponto que agora está chegando o fim. E ele, por 3 anos e meio, forma um grupo de pessoas para ser testemunha do que viram e ouviram após a sua partida. Então, o próprio Cristo sabia que seria impossível a este grupo, a esta igreja, superar os desafios sem o derramamento, sem a promessa. Então, quando ele já é crucificado, e o pior é que a notícia da crucificação era pejorativa, vexatória. O que espalharam com a sua morte não é o que a gente prega hoje. Hoje sim, mas na época não. Hoje a gente tem a Bíblia e lê e crê. Eles viram. Mas no popular, político, religioso, intelectualmente falando, a notícia era que Jesus continuava morto. Agora, o qual era mais fácil acreditar? Em um grupo desacreditado, sem contexto humano para argumentar, ou acreditar no que o sumo sacerdote e os sacerdotes que representavam Deus diante do povo e da religião diziam. O que o sacerdote ou o sumo sacerdote falava para o povo, principalmente o judeu, era a voz de Deus. Então veja que quando Jesus ressuscita, Mateus descreve que quando os soldados procuraram os sacerdotes, e eles disseram, não espalhem que ele está vivo, continue e espalhem que ele está morto. Os discípulos esconderam o corpo dele e vocês viram. E a Bíblia diz que isto está escrito. Isto está escrito. Eles espalharam esta notícia. Então agora Jesus aparece, recupera todos os feridos,
E agora, depois de passar poucos dias com eles, ressuscitado, ele vai se despedir. E ele sabia que os desafios não seriam fáceis. Então a Bíblia diz que ele reúne e fala estas palavras: abre-lhes o entendimento. Veja que perante 3 anos e meio, o entendimento dos seus discípulos estavam fechados ainda, porque eles acreditavam ainda numa intervenção material, de instituir o reino, o poderio romano de Jerusalém. 3 anos e meio, e para concluir, a notícia, a cruz, vexatória. Morrer de cruz era um desastre. Era o pior tipo de morte que um ser humano era submetido, porque ele tinha alguns propósitos. Primeiro, tirar a história do crucificado, porque crucificado em cruz eram altos, periculosos, criminosos, inimigos do Estado, quem provocava insurreição. Então era um propósito totalmente indesejável. Aí agora a Bíblia diz que Jesus abre o entendimento deles e diz: olha, isto que aconteceu está escrito. Era necessário que eu padecesse, mas no 3º dia ressuscitasse. E vocês são testemunha disso. Agora eu vou enviar sobre vocês a promessa de meu Pai, e vocês vão pregar a minha palavra, o que viram e o que ouviram. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que, apartando-se dele, os abençoou, levou-os a Betânia e se apartou, e eles viram ele se ocultar nas nuvens. O interessante é que já muda o contexto. A Bíblia diz que quando Jesus subiu, os discípulos voltaram para Jerusalém, alegres, e continuaram indo ao templo, cantando e louvando a Deus. O entendimento se abriu, porque agora estava por vir o que eles não esperavam. Era Páscoa, e aonde estava a impossibilidade, porque os atributos humanos, o conhecimento humano, a intelectualidade humana, não teria capacidade de vencer. É aqui que está o primeiro desafio, porque enquanto a religião, os grupos religiosos valorizavam e davam fé, contundência à sapiência humana, os discípulos de Jesus não tinham isso. Não tinham currículos para ser aprovados. Não tinham os testemunhos de fé para ser aceitos. Porque o desafio geográfico era muito grande. Por quê? Porque Jerusalém era o centro. Toda perspectiva relacionada à religião, ao espiritual, era centralizada em Jerusalém. Por isso que muitas regiões eram descartadas. Ninguém que quisesse aparecer religiosamente, por exemplo, eu, na ótica da época, jamais eu estaria aqui. Até hoje ainda diz: Bento, tu quer crescer mais? Vai para São Paulo, que é o centro.
E aqui agravava-se mais, era o contexto religioso. E o negócio era sério. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos eles, inclusive Jesus, tinham vindo de uma região desacreditada, de onde nada poderia sair esperado, principalmente no vulto religioso. Região da Galileia. Região desconsiderada. Então eles teriam que enfrentar o contexto geográfico. Quando a gente olha a história de Jerusalém nos tempos de Jesus, o censo diz que Jerusalém, dentro do muro, tinha um censo de cerca de 20 mil habitantes, do muro para dentro. Jeremias, ou Joaquim Jeremias, esse autor, ele diz que fora do muro, Jerusalém tinha cerca de 5 a 10 mil pessoas, entre sacerdotes, entre funcionários herodianos e trabalhadores. Isso implicava dizer que o censo normal de Jerusalém era entre 25 a 30 mil pessoas. Mas por questão da Páscoa, os peregrinos vinham a Jerusalém e a população acrescia para cerca de 120 mil pessoas em Jerusalém. Agora olha a muvuca. Havia algum contexto compatível? Galileia era dominada pelo império também. Havia um crescimento populacional. Alexandria, Antioquia, que precisava ser alcançado. Agora eles estão dentro de um contexto, porque, como eu disse, a notícia que se espalhou em Jerusalém era que Jesus estava morto. E Jerusalém estava abarrotada de cerca, segundo Lucas, 17 nações, que vinham judeus peregrinos de todas as regiões debaixo do céu para estas festas. Então a notícia que ia se espalhar dali era que Jesus estava morto, acabou, ponto final. Porque quando terminassem as festas, todos voltariam. E esta era a notícia que implacava, porque muitos foram lá para ver Jesus. E viram Jesus ser crucificado. Viram Jesus ser sepultado. A notícia se espalhou, ele está morto. Os discípulos roubaram o corpo dele. Não era que ele ressuscitou. E as testemunhas de Jesus não tinham crédito geográfico, não tinham crédito religioso, porque a mensagem de Cristo era uma afronta à religião. Eles que mataram Jesus. Então agora, quando Jesus disse essas palavras, eles voltam alegres. E Lucas em Atos diz que eles, determinado dia, após a ascensão de Jesus, na festa do Pentecoste, a continuidade, eles estão hospedados sem voltar para casa. Cerca de 120 crentes, desacreditados geograficamente, desacreditados religiosamente e desacreditados intelectualmente e culturalmente. Por quê, pastor? Porque haviam 4 idiomas, culturalmente falando, que prevaleciam. O aramaico era o popular, porque desde a volta do cativeiro o aramaico predominou. E o aramaico se aprendia em casa, na infância, com os pais. O aramaico era falado, era a língua do povão. O hebraico agora se tornou a língua litúrgica. O hebraico era aprendido nas sinagogas, quando alguém ia aprender as escrituras, porque falar em hebraico
nesta condição era top. Era como se fosse importante demais, e era. Vinha o grego. O grego tinha importância porque foi helenizada aquela cultura com Alexandre. E o que era que o grego fazia? Falar em grego. Era a mesma coisa que se falar em inglês hoje. Porque o grego, com ele, se falava com todas as regiões. Todos os documentos, registros oficiais eram redigidos em gregos. Por isso que os pais motivavam os filhos: aprendam grego, porque a probabilidade de crescer é maior. Se você hoje só tem o português e o seu vizinho aí tem o português ou o inglês, a probabilidade de empregabilidade de ele crescer é maior do que a sua. Então isso simbolizava o grego, e pelo último vinha a língua do império, que era o latim. Agora o desafio cultural era que aqueles discípulos teriam que enfrentar esses desafios. E seria impossível na ótica humana. Não tinha ninguém com diploma. Não tinha ninguém com a grade curricular reconhecida pela religião. Era o aramaico que eles falavam. Porque não tinha nenhum doutor entre eles. Todos eram indoutos. A notícia era que Jesus morreu. Então eles estão lá trancados, esperando a promessa. E a Bíblia diz que na festa do Pentecoste, a cidade abarrotada, o Espírito Santo, a promessa vem. Quando o Espírito Santo vem, é em Jerusalém. Porque em Jerusalém, agora todos tinham que ver. E quando o Espírito Santo desce, o que assusta é o barulho. E não era só o barulho. Barulho qualquer coisa faz. Mas é que as pessoas que tinham vindo de outras nações, religiosos, peregrinos, ouviram o que eles diziam de lá. E agora eles não falavam só o aramaico. Agora de lá de dentro vinha de todas as línguas que estavam ali. Um falava em aramaico, outro falava em arameu, outro falava, ou seja, então quem estava lá fora perturbou-os. E veja que eles se assustam e dizem: olha, o que é isso que a gente está ouvindo? Não são eles indoutos, ou seja, não são eles ignorantes, como nós estamos ouvindo ele falar na própria língua do nosso país. Tem alguma coisa diferente lá. Eles estão glorificando a Deus na nossa língua e estão falando das maravilhas de Deus. Foram para lá. Os mais pessimistas gritavam: estão embriagados, é loucura. Outros diziam: mas nós estamos ouvindo eles falar da maravilha de Deus na nossa língua. Eles são indoutos, são ignorantes, tem alguma coisa diferente. Aí o mais ignorante sai de lá de dentro, cheio, já cheio, já cheio do Espírito, e começa a desafiar: ei, varões, tem ninguém bêbado aqui não, Senhor. 9 horas agora. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é a promessa que Deus prometeu por intermédio de Joel, que nos últimos dias, me ajuda no retorno, que nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E ele começa, cheio do Espírito, pregar a mensagem da cruz. E quando termina de pregar, quase 3.000 pessoas. Isso não, o homem não podia fazer. A religião nunca fez isso. Por mais idiomas que falasse, isso aqui não é de homem. Quase 3.000 pessoas de várias nações. Sacerdote dobraram os joelhos e gritavam: varão, o que a gente pode fazer para receber esse negócio aí, esse poder? O que a gente pode fazer para receber esse Jesus?
arrependam-se e aceitem Jesus como Salvador, porque a promessa é para vocês e para os nossos filhos, para quem está perto e para quem está longe, e para quem o nosso Senhor Deus o chamar. Foram cheios. Agora imagina, como diz no Nordeste, o labafero, a zoada, o barulho. Começou com 120, agora vamos partir do pressuposto. Agora cerca de 3.120 crentes falando de Jesus dentro de Jerusalém. Mas não disseram que ele estava morto. Até aí tudo bem, só que as palavras foram ratificadas. Por quê? Porque quando Pedro e João subiam ao templo para orar, o coxo estava lá. Agora já não eram mais palavras. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O templo estava cheio de gente, e naquele dia o judaísmo perdeu mais um monte de gente, porque a Bíblia diz que o número foi para quase 5.000, e começaram a ser cheios do Espírito Santo. Agora olha o que Lucas mostra. Primeiro propósito: uniu. Agora tudo, as diferenças foram tiradas. Agora eles viviam unânime, no mesmo propósito, partindo do pressuposto. Tinha convertido de vários lugares, longe, distante, mas vieram para a festa do Pentecoste da Páscoa. Mas agora conheceram Jesus, cheio do Espírito Santo, não queria nem voltar para casa mais. A ponto que houve uma preocupação: o que é que a gente faz para sustentar esse povo? Cheios. Eu estava hoje, no nosso contexto, quando tem chuva, muitos de nós não vêm para a igreja. O culto começa 9 horas, obviamente, a gente levanta. É o nosso contexto ocidental. Eu estava esses dias pregando em São Paulo, e comigo tem o pastor da Nigéria, pastor Peter, meu amigo. E ele disse, pregando na sua vez, ele falou algo que eu chorei e não me esqueci, e quero compartilhar. Ele disse: vocês aqui no Brasil, então ele citou esses pormenores, vocês saem de casa e dizem até às 10, até às 9, vocês se despedem com hora de voltar. Ele disse: nós nas Nigérias não temos esse direito. A gente, quando sai de casa para o culto, a gente se despede dos pais aos pais dos filhos, dizendo: se eu não voltar mais, eu te espero lá. Por quê? Ele disse: porque a gente não sabe se vai voltar vivo. Ir para a igreja é colocar a vida em risco, porque os grupos terroristas assassinam os cristãos, e tem culto que a gente não sabe se eles vêm para nos assassinar ou se a gente vai ser emboscada contra nós. Mas vocês não têm medo? Não. A vontade de adorar a Deus é maior do que o medo da morte. Eles viviam essa esperança tão cheia: Jesus vai voltar. O Espírito Santo lembrava a eles que eles não queriam ir mais para casa. Vou fazer o que em casa, aqui é melhor do que em casa. Unidos. E a Bíblia diz que Jesus ia cooperando com eles. Mas veja o que Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto, agora a coisa foi crescendo, os milagres acontecendo. Só que a união foi exclusiva. A mensagem de Jesus não era a exclusividade de Israel. Então os judeus convertidos, apóstolos, se conformaram. Não, vamos fechar aqui. Quando eles não entenderam
quando eles esqueceram que só era terra, aí Deus permite que algumas coisas negativas acontecessem. Primeira coisa, a morte de um diácono. E um diácono cheio do Espírito Santo. A mentira entra. E a perseguição chega. Porque a ordem do avivamento era para ir adiante. Não só Jerusalém deveria ser cheia, mas toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A perseguição veio. Veja que a exclusividade acaba. Eles tinham tanto isso em mente, que Deus mandou Pedro ir lá em Cesareia, na casa de Cornélio. Só ali que Pedro veio entender. Quando Pedro chega na casa do gentil Cornélio, diz: olha, eu só vim aqui porque fui forçado, na nossa linguagem, porque vocês sabem que a lei dos judeus não permite a gente entrar na casa de gentil e nem conversar com vocês. Mas eu estava orando e Deus me deu uma visão e disse que para não chamar imundo aquilo que já foi purificado. E eu vim aqui pregar a mensagem da cruz. Enquanto ele pregava, o Espírito cai na casa de Cornélio e enche a casa de Cornélio. Aí Pedro diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Ei, Reba, agora ninguém sustentava mais. Veja a sequência. Samaria foi tomada pelo Espírito Santo. Samaria, que a lei excluía. A Bíblia diz que pelo um homem cheio do Espírito Santo chamado Filipe, ele entra em Samaria pregando esta mensagem. E de norte a leste, sul a oeste, sul a norte, Samaria pegou fogo. A Bíblia diz que Samaria virou de perna para o ar, como diz o nordestino. Até bruxo, até homens de grande fama na magia queimavam os seus livros, aceitavam Jesus, procuravam os apóstolos e diziam: quanto você quer para me dar esse poder que vocês têm? Damasco foi sacudida pelo poder do Evangelho. Só precisa um crente cheio para incendiar. Eu lembro-me que um mensageiro, um grande pregador, salvo engano, século 18, 19, alguém dizia: o que é que tu tem para atrair tantas pessoas para te ouvir? E ele dizia: primeiro eu toco fogo em mim, e depois eu vou incendiar os outros. Agora o que fazia, gente, esta igreja crescer? Os desafios geográficos eram quebrados pelos milagres. Os desafios culturais, até os gregos procuravam-os. Os desafios religiosos iam perdendo cada vez mais. Os desafios políticos eram vencidos pela garra. O império devastava cidades inteiras de seguidores de Cristo. Mas eles não desistiam. Muitos tinham a cabeça arrancada, mas era a espada descendo e eles dando glória. A cabeça, enquanto a cabeça estava no ombro, eles estavam cheios de Deus. Muitos eram enfolados vivos, tirado o couro vivo, mas tirado o couro, e eles dando glória a Deus, cheios do Espírito Santo e glorificando a Deus. Outros morriam a pancadas, a pauladas.
A história do cristianismo diz que quando a religião se uniu à política romana, os dogmas prevaleciam, e por muitas regiões perseguiram os cristãos verdadeiros que não se dobravam. E a história diz que muitos jovens, por ser cheio de Deus, do Espírito Santo, eram colocados em balcões, deitados, acorrentados, uma engrenagem aqui, outra engrenagem aqui, amarrava os braços aqui e os pés aqui na engrenagem. Um algoz pegava o veio e começava a rodar para esse lado, e o outro para o contrário. E o algoz dizendo: desista. A cravícula deslocava, as articulações começavam a estralar. Você vai desistir, ou a gente estica você. Eles cresciam 20 centímetros. Quanto mais esticava, eles gritavam: vocês vão quebrar a gente todo, mas o que está dentro da gente, vocês não arrancam. Eu estou cheio do Espírito Santo. Como a gente hoje desiste fácil. Ei, Rabai. Nós não fomos cheios simplesmente para pular. É consequência, é bom e eu gosto. Não fomos cheios por esse Espírito para ser famoso. Fomos cheios para ser testemunhas. Fomos cheios para ser testemunhas. E eles eram testemunhas. Eles não desistiam. Tentaram calá-los. Moças, mulheres, que os algozes estouravam os seus seios com alicates pontiagudos, colocava no seio, e um apertava e o outro gritava: ou desiste, ou a gente arranca o seio. Ela, cheios do Espírito Santo, gritava: vocês vão arrancar os nossos seios, mas o que está dentro vocês não arrancam. Eles eram testemunhas. Usaram o contexto intelectual, o conhecimento. Século 17 é quando agora não adianta mais matar, só aumenta. Não adianta mais ferir, que só aumenta. Não adianta mais desprezar. Então o que é que a gente faz? O intelecto é quando o grande criador do liberalismo teológico, salvo engano, Frederick, esqueço o nome, surge o iluminismo, onde eles pregam tirando a autoridade da Bíblia final sobre fé e doutrina. A veracidade da Bíblia é deixada de lado, os milagres são deixados de lado, e sobretudo, em síntese, o pentecostalismo. Agora a fé era na humanidade e não mais em Deus. O homem agora é que aparece e que entra, e toda vez que o homem aparece, o Espírito sai. Todas as vezes que você vê alguém enaltecer o homem neste reino, não dá certo. A igreja de Corinto era uma igreja poderosa, uma igreja que, enquanto reconhecia o poder de Deus, todos os dons aconteciam, os 9 dons, era batismo, era cura, era avivamento, era tudo lá dentro. Mas quando começaram a enaltecer o homem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, é aí o Espírito Santo diz: aí não dá mais para mim. Um dos perigos dos nossos últimos tempos é que nós estamos falando de avivamento, mas estamos botando muita crença no homem e não em nós, na unção do Espírito Santo.
Porque agora nós queremos ter mais seguidor do que o outro, queremos pregar mais do que o outro, queremos pregar mais, cantar mais do que o outro, para ter agenda, e isso prega, o povo fala em línguas estranhas, no outro dia já não tem mais nada. A Assembleia de Deus foi criada com simplicidade. Outro dia passado, eu estava debaixo, hospedado em Belém, fui pregar em frente ao pé de manga, que Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram com fome, não tendo o que comer, comiam manga debaixo do pé de manga. Eu cheguei de perto do prato do pé de manga e digo: Senhor, o que era que aqueles homens tinham, Senhor? Eram cheios. Eu quero perguntar aqui: quem quer cheio do Espírito Santo? Agora pergunte para mim, pastor, o que é que eu tenho que fazer? É só querer. Precisa fazer mais nada, é só querer. Porque o que precisava ser feito já foi feito lá na cruz. 300 anos. Quando o inferno pensava que não ia ter mais pentecostalismo, Jesus só precisa de um jovem cheio para sacudir o continente europeu. Início do século XX, a Europa viveu um dos mais lindos avivamentos por meio de um jovem. A Bíblia diz que agora aqueles cultos que não eram mais pentecostais, só tinha hora para começar, ninguém sabia a hora que ia terminar. Quando a igreja saiu de Jerusalém, Samaria foi tomada, a Judéia foi tomada, a África foi tomada, a Europa pegou fogo. Início do século XX, a América do Norte, no meio do capitalismo, da revolução industrial, o racismo predominava. Contra tudo e contra todos, Deus só precisou de um negro. O negro que foi desprezado por ser negro e por falar em avivamento. Mas até hoje Los Angeles, a Rua Azul é conhecida pelo avivamento que eles provocaram. Avivamento tal que as pessoas passavam na porta e eram batizadas com o Espírito Santo. A história do avivamento é linda, mas eles fizeram a história deles. Todas as crises, nenhum organismo vivo cresceu tanto feito a igreja de Jesus. Não sei se os irmãos leram, mas eu já disse isso porque foi notícia notória, nacional, que uma das maiores revistas do nosso país criticou há anos passados a nós pentecostais, nos chamou de fascista, de tudo quanto não presta, tirou o couro da gente e tinha ódio da gente, mas ele teve que encarar e registrar na revista mais lida da nação. Ele disse: agora o que eu não entendo e o que me dá mais raiva deles é que ninguém consegue tirar aquilo que eles acreditam, aquilo que eles têm. Bata no peito e diga: se depender de mim, pastor, Chapecó vai continuar avivada. Quem quer ser cheio desse Espírito Santo, começa por mim, Jesus. A maioria dos senhores, das senhoras aqui são sabedoras. Nós somos fruto de uma geração
que na sua maioria era chamada de ignorante. Nós somos fruto de uma geração que hoje muitos zombam, porque dizia que esquife era um instrumento de tocar. Somos frutos de uma geração que na ótica da intelectualidade da cultura não tinha nenhuma probabilidade. Era Jesus, era pro mod, era Deus. Mas os nossos cultos não tinha ninguém renomado, não tinha popstar, não tinha estrela. Eles eram cheios do Espírito Santo. E quantas vezes o avivamento era tamanho que muitas pessoas traziam filho morto, porque dizia: vocês pregam que Jesus está aqui. O pastor só pegava a criança e dizia: igreja, ora! E a criança já saía correndo e a família aceitava Jesus. Eu envio a promessa do meu Pai para que vocês sejam minha testemunha. Não é para ter glamour. Aqui não tem glamour. Aqui tem poder, 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 poder. Na ótica humana eu não estaria aqui. Outro dia eu estava orando, eu disse isso: Senhor, porque tem hora que a gente quer desistir. E o Espírito Santo me disse: quem é você? Quem teria de coragem de convidar um negro? E ele foi dizendo. Aí eu entendi: ah, sei, Senhor, me perdoa. A diferença é o Senhor que faz. Só precisa ser cheio. Quantas vezes esses ouvidos não ouviram de pessoas importantes dizendo: Geno, desiste. O Sul não convida negro. Tem muito polaco, muito alemão, Bento. Hoje, se eu fosse atender o ano todo dos convites do Sul, não ia para nenhum outro lugar. Porque o poder do Espírito quebra protocolo, quebra paradigma. Receba poder do Espírito Santo, seja renovado, seja cheio nesta noite. Temos que fazer a nossa história. Nenhuma crise conseguiu sobressair sobre a igreja. Crise de matares não tirou, não parou. Crises de crucificarem, decapitarem, não desistiram. O intelectual, o liberalismo teológico não nos parou. O capitalismo não venceu. A febre espanhola não venceu. Então, coronavírus é fichinha. Agora é que a gente tem que ser cheio. Precisamos voltar os nossos cultos como era. Precisamos ver os irmãos sendo levados nas costas, embriagados do poder para casa. Precisamos ouvir os nossos jovens profetizar nos nossos cultos de novo. Precisamos ver as nossas crianças falando línguas em mistério nos nossos cultos de novo. Precisamos voltar o avivamento.
Like shake faz DJ gay. Ele gains a race around. It breaks a say the ray, and like six lay, right, and it powers the say, and it guides us about. And you're saying, and I play catch. A minha glória está invadindo esta casa. A minha glória está invadindo esta casa. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Fique de pé, por favor. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Só precisa um, e aqui tem mais de um. Só precisa um. Digam comigo se assim puderem. Diga: Chapecó e adjacência, te prepara. Só precisa querer. Eles fizeram a história deles. A Bíblia diz que eram homens e mulheres como nós, sujeitos a mesmas paixões. Minha rua, meu bairro, minha cidade, se prepara que eu vou te incendiar pelo poder de Deus. Jesus, renova os teus filhos, começa por mim. Aqui tem mãos levantadas querendo ser cheia desse Espírito Santo. Aqui tem jovens que querem entregar a sua vida simplesmente para isso. Aqui tem senhores e senhoras, tem obreiros. Nós estamos aqui te pedindo: nos encha, nos encha, nos encha, nos encha, nos encha do teu Espírito Santo. Batiza agora, Senhor. Eu sei que eu não posso provocar nem chamar à frente, mas o Senhor não precisa disso. Batiza agora onde está a tua filha. Batiza agora onde está o teu filho. Eu sou testemunha, porque no domingo passado eu ouvi e vi o Senhor batizar. Então aqui não é diferente. Batiza agora. Recebe batismo, recebe renovo agora. Deixa eu ver o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ver o barulho de línguas estranhas. Quem tem línguas estranhas, quem fala línguas estranhas, deixa eu ouvir. Contamina, incendeia quem está ao teu lado. Quem não tem línguas estranhas, começa a dar glória, começa a dar aleluia. Vai adorando, vai adorando. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. E ali adorarei Yeshua, Ele está aqui. A presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Aviva Chapecó, aviva Chapecó. A começar por você, a começar por mim. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. É o Senhor que faz. Batiza no
Espírito Santo, Jesus. Batiza no Espírito Santo, Jesus. Em meio dos teus filhos, o poder do Espírito Santo, Jesus. Que desce como